bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Questão bem trabalhosa, caiu na prova do Enem, mas eu vou te ensinar um jeito rapidinho de resolver ela meio que na malandragem. Olha só o que ela diz, tá? Vamos sempre ler pelo final. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento, até a parada dos carros, ou seja, eu quero ver uma diferença de distância de alguma coisa. Vamos lá. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o atento e o segundo é desatento, né, que é o celular usando o celular quando dirige. Eles aceleram seus carros uniformemente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e o motorista atento aciona os freios a uma velocidade de 14, enquanto desatento leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada dos carros? Gente, essa aí é xarope, tá? Primeiro de tudo, vamos usar o bom senso. O que você acha que o Enem está tentando te conscientizar nessa questão? Que é bom ou que é ruim usar o celular? Pô, o Enem está tentando conscientizar que é ruim usar o celular. Se é ruim usar o celular, se a gente tivesse que dar um chute, né, marcar o quanto o motorista desatento anda mais que o atento, cara, tem que ser um número grande. Concorda? Tem que ser um número grande. E aí, basicamente, a gente tem algumas alternativas, que é 2,9, 14, 14,5, 15 e 17,4. Gente, olha só, de jeito nenhum vai ser 2,9. Tu concorda? Porque se for 2,9, tipo, não chega nem a ser 3 metros, tu tá dizendo que tanto faz usar ou não usar o celular. Então, com certeza, deve ser lá pela alternativa D ou E, que são alternativas com números grandes, tentando demonstrar que é ruim usar o celular. Eu, se fosse chutar, chutaria na maior, sem calcular nada, como digamos assim, um desespero. Entende o que eu tô dizendo? Então vamos lá, vamos resolver essa confusão aqui. Vamos pegar o atento, tá? O atento, quando ele começa a frenagem, ele está a uma velocidade inicial de 14 metros por segundo. E aí ele usa uma desaceleração, eu vou botar o referencial negativo, que vai ser isso, tá? Se eu quero descobrir a distância do atento, repara que eu não tenho tempo, logo vou tocar Torricelli direto, onde Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D, que é o dA, que é a distância do motorista atento que ele percorre até parar. Então a final é 0, a inicial é 14 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, né? Tô botando só para não dar problema de referencial. Aí, gente, 14 ao quadrado negativo, vou colocar aqui. Aqui vai dar menos 10 dA, certo? 14 ao quadrado dá quanto? Deixa eu ver, eu acho que dá 196, vamos ter que fazer aqui no cantinho, só pra gente chegar nisso, né? Deveria ter feito antes, mas azar. 4, 5, e aqui vai dar 14. Isso, 196, beleza. Então, ó, 196 é 10 dA, beleza? Então, a distância dA que o motorista atento anda vai ser 19,6 metros. Essa é a distância que o motorista atento anda, tá? Deixa eu só ver se apareceu esse valor. Apareceu, 19,6 ali. Então, fechou isso, tá, gente? Fechou isso. Então, vamos apagar isso aqui. Tá. A confusão começa no motorista desatento. Por que a confusão começa no motorista desatento? Porque, assim, ó, o motorista desatento, ele leva 1 segundo para frear, ou seja, então a situação é essa, ó. O atento e o desatento, tá, gente? Atento, desatento. Eu vou botar um em cima do outro só para ficar mais fácil. Ó, o atento viu que tem que frear. O atento é o de cima, eu acho, né? O atento viu que frear. Então o atento tá freando já. E esse desatento anda 1 segundo ainda mais. Ele só vai verificar que tem que frear aqui. Então a frenagem dele só vai ser aqui. Ou seja, como o enunciado disse que eles aceleravam uniformemente 1 metro por segundo, o cara que é o desatento, ele vai ficar 1 segundo a mais andando. Então olha só que louco, esse cara que é o desatento, ele vai andar uma distância associada a esse momento que ele nem se deu conta que está freando, que tem que frear, né, que é o D1, e ele vai ter que andar
uma outra distância que de fato é a distância de frenagem. Então entenderam o pepino que a gente tem no nosso colo agora? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então, gurizada, não só isso. Porque olha só, se nesse trecho onde ele não pisou no freio ainda, que ele está mexendo no celular, ele está acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, lembra que a aceleração te diz o quanto a velocidade muda a cada segundo. Então, ele não vai fazer a frenagem com 14, como o atento fez. Ele vai fazer a frenagem com 15 metros por segundo. Então aqui tá o pepino que ele tem. Então, gurizada, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir D1 agora. A gente vai descobrir D1 agora usando essa informação. Então D1, que é essa distância D1, vai ser igual ao quê? Eu posso usar, por exemplo, Torricelli de novo, se eu quisesse, né? Mas vamos fazer de um jeito diferente. Vamos fazer de um jeito diferente, já pra gente revisar. Eu poderia fazer o seguinte, ó, que vai ser V0t mais A' t quadrado sobre 2, só pra gente revisar tudo que a gente pode nessa questão, tá? Então vai ser D1, velocidade inicial aqui nesse contexto, só que daí tem que ter muito cuidado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou botar a velhinha. Então eu vou botar a velhinha, só pra gente entender. A velocidade inicial desse contexto vai ser o 14. O 14. Então eu vou botar um velhinha aqui, que é a velocidade inicial velhinha, pra gente entender. Ó, só pra gente usar a questão pra revisar, né? Então 14 vezes o tempo de 1, né? Porque ele fica um tempo andando com isso, um segundo, né? Mais 1, tá? 1 quadrado sobre 2. Logo, D1 vai ser igual a 14, né? Mais 1 vezes 1 quadrado vai dar 1 meio, né, gente? E 1 meio é 0,5. Concordam comigo? 1 meio é 0,5. Então vamos colocar isso aqui como sendo 0,5. Então D1 vai ser igual a 14,5 metros. Mas muito cuidado, a questão não acabou ainda, tá, gente? A questão não acabou ainda. É como eu disse, eu poderia ter usado Torricelli de novo, mas eu usei essa equação da posição, mas para a gente usar essa questão para revisar todas as fórmulas que a gente tem de MRUV, né? Então revisei essa. Beleza. Agora vamos para D2. Só que agora para usar D2 eu vou usar um outro recurso, tá? Eu vou usar um outro recurso. Porque para usar D2, eu poderia usar Torricelli, eu poderia usar essa equação, né? Eu poderia usar qualquer forma da cinemática, basicamente. Mas eu vou usar o recurso de gráfico, tá? Vou usar o recurso de gráfico para achar D2. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para a gente entender isso melhor, tá? Vou fazer isso aqui do lado para a gente entender isso aqui melhor. Vamos tentar entender usando o recurso de gráfico. Se tu não quiser, tu não usa, tá? Inclusive eu vou usar a primeira fórmula só para vocês entenderem melhor. Então, D2. Como é que vai ser D2? D2, eu não tenho tempo, então vamos usar Torricelli. Torricelli, a gente usa Torricelli e acha quanto que vale esse D2. Então vamos de novo, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, que agora é essa inicial de 15, né, que eu chamei de velhinha, ao quadrado, mais 2 vezes A, agora é o A de menos 5, né, vamos ajeitar o referencial, D2. Então vamos lá. Vai dar 0, né, a velocidade inicial é 15 ao quadrado, porque agora é esse contexto, mais 2 vezes menos 5, e aqui vai ser D2, né, gente? Se a gente passar para o outro lado, vai dar menos 15 ao quadrado igual a menos 10, D2. Eu acho que isso aqui dá 256, né? Mais uma vez, o senhor devia ter feito antes para vocês ganharem, 225, eu acho, para vocês ganharem tempo, né? Mas sem problema. Que vai dar 25, aí 5, 7, 15, né, gente? Aí vai dar 5, aí 5 mais 3, 225, é verdade, o senhor estava certo. Então, ó, 225, aqui vai dar 10, e aqui vai ser D2, onde D2 vai ser 22,5, tá? A questão está basicamente terminada, tá, gente? A questão está basicamente terminada. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, a questão está basicamente terminada. Mas vamos discutir isso aqui, vamos usar essa questão para aprender. Já que ela é uma questão trabalhosa, vamos usar ela para aprender, tá, gente? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a questão e aí depois eu vou trazer uma outra coisa para vocês. Então, olha só, quanto que é a distância, então, do desatento? Quanto que vai ser a distância do desatento? Cara, o desatento ele vai andar 14,5 mais 22,5, né? Então ele vai andar 14,5
mais 22,5. Logo, o desatento vai andar. Ali vai dar 13, 14, 15, né? Porque eu joguei isso aqui para cá. 15 mais 22. 15 mais 22 vai dar 37 metros, né? Porque olha só o que o senhor fez. Eu passei o 0,5 para cá, virou 15. Aí eu tive que pegar o 15 e somar 22, né? Somar 22, e aí vai dar o 37 metros. Beleza, então é isso aqui que o desatento anda, tá? Agora, gurizada, vocês têm que ter muito cuidado nessa questão. Mas assim, ó, muito cuidado mesmo, gente. Muito cuidado mesmo. Sabe por quê? Porque agora deve ter um monte de alternativa com 22,5, 37, papapá, tem que ter cuidado. O que ele quer saber? Ele quer saber o quanto o desatento anda mais que o atento. Então a gente vai ter que se dar conta que eu tenho que fazer a diferença, tá, gente? Ó, eu tenho que fazer a diferença. A diferença de quem? De 37, que é o que o atento anda, menos o 19,6, tá, gente? Então, essa diferença de 37 menos 19,6, porque isso aqui é o que o atento anda, isso aqui vai dar 17,4 metros. E olha só que louco, 17,4 é a maior alternativa que a gente tinha, né? É a maior alternativa que a gente tinha ali, que fica com a alternativa E de Equador. E a gente resolve a questão. Então, gente, o que vocês têm que entender? O Enem estava tentando conscientizar que é ruim usar o celular, tá? Mas já que essa questão ela é muito boa, assim, ela é uma questão difícil, mas ela tem muita coisa pra gente trabalhar, eu vou revisar uma outra coisa com vocês, tá? Vamos supor que eu não quisesse usar essa equação, beleza? Para achar D1 aqui, beleza? Vamos supor que eu não quisesse. Vamos supor que eu quero ver um outro recurso que eu tenho. E aí eu vou te mostrar um outro recurso que eu tenho. Ó. Vou apagar aqui, tipo, a questão está resolvida, e eu vou te mostrar um outro recurso que eu tenho para achar essa distância D1. Vou pegar ela, por exemplo, para a gente entender melhor, tá? Então, vamos achar essa distância aqui, Gurizada, eu poderia montar um gráfico. Lembra que um gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo da curva vai dar a distância percorrida. Então, vamos montar essa situação. O que está acontecendo? Esse cara, ele está com uma velocidade, aqui, preste atenção, uma velocidade que é 14 metros por segundo, né? Passa um segundo, a velocidade dele vai para quanto? Vai para 15, beleza? Então, se eu quisesse calcular essa distância que ele andou nesse 1 segundo, eu tinha também o recurso do gráfico. Lembram disso? Eu poderia usar o recurso do gráfico, porque eu sei que a área de um gráfico de velocidade por tempo vai ser a distância percorrida. Então aqui está D1, né, gente? Aqui está D1. Ah, senhor, como é que eu faria isso? Cara, tanto faz, né? Eu, por exemplo, tem gente que gosta de dividir em dois. Vamos dividir em dois, ó. Aqui é um triângulo. Reparem, ó, que aqui é um triângulo. Reparem que aqui é um triângulo. E reparem que aqui, ó, é um retângulo. Então eu posso dizer que D1, tá, gente? Eu posso dizer que D1 vai ser igual à soma da área daquele triângulo mais daquele retângulo. Isso? Então vamos ver. A base do retângulo, vou botar menor aqui, ó. A base do retângulo, ela vale 1, retângulo não, né? Do triângulo, vale 1. E a altura de 14 para 15, então a altura vale 1 também. Quanto que vale a base aqui desse retângulo? 1, e a altura vale 14, né, gente? Aí, geometria plana neles. Ó, base vezes altura dividido por 2 é esse cara, mais base vezes altura, que é esse cara. Então, ó, quanto que vai dar D1? D1 vai ser base do triângulo, que vale 1, altura, que vale 1, dividido por 2, mais base desse cara, que vale 1, né? Vezes a altura, que vale 14, né, gente? Olha como fica mais rápido de fazer, ó. 1 vezes 1 dá 1, né? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 0,5. Mais 1 vezes 14 vai dar 14. Reparem que se eu fizer essa soma aqui, ó, vai dar o 14,5 que eu tinha chego aqui antes. Então, já que essa questão ela é trabalhosa, difícil, vamos usar lá a nosso favor. Vamos revisar também que se a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, a área corresponde ao deslocamento.
Mas olha só que legal essa questão. O Enem estava tentando te conscientizar que não é uma boa ideia usar o celular. Tranquilo, gurizada? De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.